Como é que nós fazemos uma iteração no array? Não é uma interação com um N ali a seguir ao I, é uma iteração. Uma iteração significa fazer um ciclo por todos os elementos de um array, neste caso de uma coleção. Nós já vimos anteriormente os ciclos do JavaScript, neste caso o for, o while, etc. Mas vamos olhar para o array em especial. É uma coleção de dados e nós podemos fazer a iteração, eu vou aqui arranjar um bocadinho mais de espaço, podemos fazer uma iteração sobre o array, utilizando um método que é um ciclo específico para ele. Mas vejamos aqui o método mais tradicional, vamos lhe dizer assim. Então eu tenho aqui um array bastante extenso com vários nomes, e depois tenho aqui com o ciclo for. Com o ciclo for é necessário criar aqui uma estrutura um bocadinho mais complicada. Porquê? Porque temos de definir aqui estes parâmetros todos, os 3 parâmetros do for. Eu tenho aqui um i que vai servir de índice é igual a 0, porque os arrays são de índice de base 0, e enquanto o i for menor que o comprimento do array, eu vou incrementar o i e vou apresentar um console log dos nomes de i. Neste caso o i funciona como chave. Ora, nada disto é muito novo, nós aqui podemos fazer... Vamos fazer um clear corretamente, vamos aqui fazer um node A e vamos aqui executar. E então temos aqui a apresentação dos nomes todos. Tudo muito tranquilo. Mas agora vamos ver uma forma diferente de fazer o mesmo ciclo. E reparem, muito mais simples e funciona da seguinte forma. Com o ciclo for each, que é um método do array, nós podemos fazer uma iteração e execução de função, ok? De uma função, para cada um dos elementos da coleção. Então reparem o seguinte, nós temos aqui os nomes, e depois temos este for each, que é um ciclo dentro desta estrutura que aqui está. O que é que ele recebe? Uma função cujo elemento, vamos lhe chamar é ou outra coisa qualquer, é cada um dos elementos que existem dentro do array. Então significa que por cada volta deste ciclo, a função vai conter como argumento o elemento João, depois a Ana, depois o Carlos, o António, a Ana e assim sucessivamente. Quando eu faço aqui um console log do basicamente eu estou dentro do ciclo a ir buscar o valor de cada um destes elementos. Portanto, se eu agora testar aqui o exemplo B, vocês vão verificar exatamente o mesmo output do caso visto no exemplo A. Ok? Vamos ver o que é que acontece aqui no C. Bom, no exemplo C nós temos o mesmo array, tudo tranquilo. Dentro do ciclo, a função pode ainda guardar alguns valores adicionais. Ok, reparem que eu aqui tenho uma função que tem o elemento e tenho aqui uma coisa chamada index. Ora, o que é que significa este argumento? Ela vai guardar dentro do ciclo qual é o índice que está neste momento ativo. E reparem que eu vou fazer aqui o output e vocês já vão perceber qual é a ideia. Então vamos aqui executar o C e reparem, eu tenho aqui uma concatenação apresentada na console, ele diz o índice é 0, isto é, foi a primeira volta e na primeira volta o valor é João. Na segunda volta, o índice é 1, ok? E o valor é Ana. Isto é, nós conseguimos obter informações de qual é o número do índice da coleção que está naquele momento ativo dentro do ciclo. Obviamente que eu coloquei aqui index, eu poderia colocar aqui A. E neste caso iria colocar ali A também. E reparem que o output é exatamente o mesmo. Tradicionalmente o que vocês devem fazer é utilizar argumentos ou variáveis que de alguma forma vos consigam facilitar a leitura do código. Então eu posso inclusive aqui colocar nome e aqui índice. E agora, obviamente, eu vou colocar aqui índice e ali no E vou colocar o nome. E neste caso o output vai continuar a ser o mesmo, mas o meu código vai estar muito mais legível. Bom, vamos ver aqui o exemplo D. No exemplo D nós temos exatamente a mesma estrutura e vamos ver o seguinte. Nós podemos ainda ter um terceiro parâmetro dentro da função que informa qual é o array que está a ser objeto da iteração. Porque nós poderemos aqui estar a apresentar os valores do array, mas queremos também saber, ok, qual é o array que está a ser utilizado. Então reparem, eu tenho aqui o elemento, tenho aqui o índice e tenho aqui a coleção. A coleção vai ser basicamente o quê? Todos estes valores do nome. Por isso, se eu agora fizer aqui uma iteração por tudo, o que é que nós vamos ver? O índice é 0, o valor é João e a coleção é isto tudo que aqui está. E vai repetir isto por aqui abaixo, sempre da mesma forma. Portanto, muito fácil de perceber o que é que aconteceu aqui. Finalmente, vamos ver aqui o exemplo E. Nós temos aqui a mesma coleção e com formas mais modernas de escrita de funções, nós também podemos ter o seguinte, isto é, reparem que a diferença entre o D e o E, em termos de escrita de função, eu vou deixar ficar ali o E deste lado, vou remover daqui o D, e temos aqui o D e o E. Vamos aqui fechar e vamos olhar para as duas. Reparem que eu aqui tenho
uma função escrita com esta forma toda, depois aqui o console log, etc. E aqui tenho uma função em que recebe apenas o E. Eu poderia, obviamente, separar aqui por vírgulas também o índice e colocar depois ali a coleção, okay? Se eu quisesse usar, mas tenho aqui o E e depois tenho aqui o output, que é a apresentação do nome. Neste caso, vamos aqui executar o E e temos aqui o nome é João, o nome é Ana, Carlos, António, Joana, Maria e assim sucessivamente. Portanto, como podem observar, nós vamos começando aqui a encaixar diversos conceitos, utilizando aqui os métodos associados aos arrays, mas também tirando partido dos conhecimentos que já adquirimos sobre a construção de funções, arrow functions e tudo o resto.